a gente peca, a gente não perde a salvação, mas somos impedidos de trabalhar no reino de Deus? Interessante, né? Uma pergunta bem importante. Porque se Jesus salva a gente desse problema com Deus, não necessariamente ele nos protege também de uma maneira tão imediata na nossa relação com o nosso próximo. Então, essa questão do reino de Deus, talvez ela é mais complexa do que a gente gostaria, né? Porque às vezes a gente fica pensando que reino de Deus é a igreja de que a gente faz parte. É a comunidade local de cristãos que a gente frequenta, que a gente é membro ali, né? E às vezes a gente pode ter alguém falando que, bom, se você está em pecado, você não pode servir, você não pode ser uma liderança, ou às vezes em alguns lugares você não pode participar da ceia, você tem que ficar de banco, tem que ficar na disciplina, né? É uma questão complexa e que eu acho que vai poder ser resolvida, poder encontrar cura, encontrar solução somente naquela comunidade local realmente, né? Bruno, tenha certeza de que isso não te impede de trabalhar no reino de Deus. Por quê? Porque compreenda que o reino de Deus, como eu falei, não é a nossa igreja local, mas é a expressão do amor de Deus por meio de nós. Deus toma para si nós, que somos impuros, que somos podres e não tem ninguém de nós que seja melhor, que não esteja nessas categorias de impuros e podres, e ele nos toma para si e vem caminhar com a gente, vem nos moldar, vem nos usar de acordo com a sua vontade, para abençoar o nosso próximo, para pregar a palavra, para falar desse Deus que perdoa para outras pessoas. Então, a gente continua trabalhando no reino de Deus, porque o reino está aqui, em meio a nós. O reino está aqui nessa live aqui de cristãos que estão se ajudando, que estão falando sobre um Jesus que nos ama, que nos perdoa, que nos transforma. O reino está em meio a nós. É o que João Batista veio anunciar, né? O reino de Deus está perto. Jesus continuou falando, o reino de Deus está perto, arrependam-se. Ele está em meio a nós. Então, com relação ao reino de Deus, você continua sendo um servo, assim como todos os outros servos pecadores que estão por aí. Agora, com relação à sua comunidade local, eu diria que isso é uma questão de conversa, né? De repente, pode ser que tem pessoas que ainda não estão tão preparadas para compreender essa nossa luta contra a pornografia. Às vezes as pessoas vão se escandalizar. E cabe a gente, com humildade, se colocar numa posição de repente, estar aberto para conversar com as pessoas, né? Poxa, eu quero continuar servindo aqui na minha igreja local, de repente fazendo parte de algum ministério, ou em alguma liderança, ou lavando o banheiro, ou ajudando a servir a ceia. Enfim, a gente tem muitas formas de servir na igreja também. E aí a gente pode colocar com transparência: ó, eu estou nessa luta, eu estou ainda lutando, mas estou disposto a vencer essa luta, estou buscando ajuda cada vez mais, junto com meus irmãos na fé, no ministério mal que eu não quero. Enfim, a gente pode ser transparente, inclusive falar sobre isso para as outras pessoas, deixar a porta aberta para a gente se reconhecer cada vez mais como pecadores, como necessitados da graça e da misericórdia de Deus. E esses somos nós, os cristãos que são pecadores, simultaneamente justos e pecadores, como Lutero já falava, né? De que a gente é salvo por Jesus, mas a gente continua pecando aqui. Então, uma questão de diálogo, uma questão de conversa. Se o pessoal não der menor brecha para você, talvez seja questão de repensar, né? Será que existe uma outra comunidade onde eu posso me abrir um pouco mais, onde eu posso ser mais bem acolhido, de repente até ajudado, né? Às vezes a gente acaba sofrendo sem necessidade, assim, a gente poderia encontrar uma ajuda mais adequada e inclusive servir apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas quedas, sendo que a gente está disposto a lutar.